Olá, tudo certo com vocês? Hoje, gente, eu tô trazendo uma receitinha de bolo pão de ló, massa branca. Essa receitinha eu costumo utilizar aqui bastante no México, mas ela também dá super certo no Brasil, porque é uma receitinha que não vai fermento. Isso mesmo, é super fácil de se fazer, dá pra gente fazer bolos de festa também, assim como bolo simples. E além disso, eu quero mostrar para vocês também o passo a passo de massa e montagem. Bora lá para a gente aprender essa receitinha? Então nós vamos precisar de 4 ovos em temperatura ambiente. Eu já separei aí a clara das gemas. 120 gramas de farinha de trigo peneirada. 120 gramas de açúcar refinado, 15 ml de essência de baunilha branca, que é equivalente a 1 colher de sopa. E uma forma no tamanho de 15 por 10 de altura. E aí eu passei nessa forma óleo por toda a forma, né, pela lateral, na base dela. E recortei um pedaço de papel toalha, onde eu vou colocar esse papel no fundo da forma. Então nós não precisamos colocar nada na lateral, somente no fundo. Aí a gente prende para aderir, né, no óleo que a gente já passou anteriormente e está pronta para utilizar. Então o primeiro passo da nossa receita vai ser bater essas claras em ponto de neve. E aqui eu estou na velocidade alta da batedeira, para que possa chegar no ponto que a gente deseja. E aqui nós estamos quase chegando no ponto, tá vendo como já tá bem mais espessa essa mistura? Mas ela ainda não tá em ponto de neve, então vamos bater um pouco mais. E aqui nós já chegamos no ponto de neve, tá vendo como ele tá bem consistente, bem durinho, ó, já tá com o próprio ponto de neve. Ele fica com uma ponta bem consistente, ela não cai quando a gente pega com a batedeira, então esse é o ponto.
E aqui começa o segundo passo da nossa receita, onde nós vamos pegar as gemas e colocar a essência de baunilha branca. Se quiser acrescentar a baunilha preta também pode, mas como a massa é branca, eu acredito que com a baunilha preta vai ficar um pouco mais escura. Então acrescentamos também o açúcar. E aí nós vamos bater com a batedeira. A gente inicia com a velocidade baixa para que não voe todo o açúcar, né? Então a gente vai devagar e depois a gente vai aumentando a velocidade da batedeira e bate até que se forme um creminho bem esbranquiçado. Então essa gemas ela vai ficar praticamente branquinha, né? Porque vai ficar bem clarinha quando se misturar por completo com esse açúcar, ela vai ficar bem clarinha. Então esse é o ponto que a gente deseja. Depois que já tenha misturado um pouco desses ingredientes, é legal a gente pegar uma colher e com auxílio ir passando por toda a borda, né, por todo o fundo também dessa vasilha, para que se junte todos os ingredientes que ficaram na borda e a gente possa voltar a bater para que não fique nenhum gruminho de gema, né, não fique nada separado aí nessa nossa mistura de gemas. Então a gente vai continuar batendo. Então aqui já tá chegando no ponto que a gente deseja, já tá bem clarinho, tá vendo, ó? Então é isso. E a esse creme de gemas, nós vamos acrescentar a farinha de trigo já peneirada, intercalando com as claras em neve. Então a gente vai fazendo esse processo bem aos poucos, para que a gente não perca o volume dos ovos e o nosso bolo não venha a crescer. Então a gente vai fazer esse processo algumas vezes. Então coloca polvilhando a farinha de trigo primeiramente, e agora a gente acrescenta um pouco das claras em neve. Então a gente coloca um pouquinho e aí a gente vai utilizar um fouet para a gente poder mexer bem delicadamente essa mistura, não perdendo o volume dos ovos. Então a gente vai mexer sempre daquela forma que eu gosto de falar para vocês nos meus vídeos, de baixo para cima, desculpe, de baixo para cima, movimentos envolventes e delicados. Não pode mexer de uma vez para a gente não perder o volume dos ovos, tá bom?
Então aqui a gente pode ver que os ingredientes já estão bem integrados, então esse vai ser o momento onde a gente vai continuar a nossa receita acrescentando um pouquinho mais de farinha e um pouquinho mais de clara em neve, para a gente poder mexer novamente. Então a gente vai fazer esse processo algumas vezes até terminar a farinha e as claras em neve. E aí a gente vai mexer da mesma forma que eu ensinei anteriormente. Então aqui eu já finalizei esse processo, já acrescentei toda a farinha e toda a clara em neve. Olha como a nossa massa ficou bem bonita, ela tá bem brilhante, bem cremosa. E aí quando a gente terminar de envolver todos os ingredientes, a gente não precisa mais mexer, para a gente não perder o volume, tá bom? Dos ovos. E aí a gente vai acrescentar essa mistura naquela forma que a gente já deixou preparadinha com papel toalha no fundo, e nós vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos uns 30 a 40 minutinhos, aí depende do seu forno. Então é importante a gente ficar acompanhando para que o bolo ele não queime e ele também não murche se a gente abrir o forno antes da hora. Então é muito importante essa dica. Não abrir o forno nos primeiros 30 minutos de forno. E aqui está o nosso bolo já assado, eu desenformei ele. Aí a gente retira a pontinha do papel toalha e a gente puxa, ele sai com facilidade, tá vendo? Ó? E aí o nosso bolo ele fica muito fofinho. Ele é um bolo muito saboroso, bem estruturado. E a gente vai cortar esse bolo. Olha como ele ficou. Eu cortei ele em 3 fatias, tá vendo? Ele não fica esfarelando. É uma massa muito bonita, muito fofa. E com essas 3 fatias, nós vamos fazer a montagem do nosso bolo. E aí, para fazer a montagem desse nosso bolo, eu vou utilizar a mesma forma que a gente assou, que é a de 15 por 10. E vou forrar ela com plástico de guardar alimentos, um plástico simples mesmo. Então, a gente coloca a primeira fatia do bolo e a gente vai umedecer com uma caldinha de leite condensado e água, que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar o card para vocês aí em cima, que é uma caldinha de leite condensado e água. Então, a gente molha, umedece toda a nossa fatia para a gente poder acrescentar a essa fatia já umedecida o nosso recheio. E aqui o primeiro recheio que eu vou utilizar na primeira camada vai ser de brigadeiro de maracujá. Olha que recheio lindão!
super cremoso, super consistente, excelente para fazer esses bolos de montagem mesmo, né, para confeitar. Então tem a receita dele também que eu já ensinei a fazer no canal, vou deixar também o card para vocês acompanharem esse brigadeiro delicioso de maracujá. Então a gente coloca colheradas desse recheio por todo o bolo e depois que a gente colocar as colheradas, nós vamos com as costas da colher e ajeitando por todo o bolo. Então a gente puxa o plástico para que ele não fique entre o bolo, né? Não fique entre o recheio e a próxima massa que a gente vai colocar. Então ajeita direitinho o plástico e vai alisando o recheio para deixar ele bem niveladinho junto à massa. E aí, com o nosso recheio já nivelado, nós vamos colocar a próxima camada do nosso bolo. Então, a gente coloca ela e vamos seguir o passo a passo também de umedecer essa massa. Então, a gente aperta ela um pouco para ficar bem estruturadinha, bem uniforme. E aí, vamos umedecer também. E agora é hora da gente acrescentar o nosso segundo recheio, que é um creme belga trufado com chocolate branco. Delicioso também, já ensinei a fazer no canal, vou deixar o card e também vou deixar esses recheios, o link também na descrição do vídeo, tá bom? Porque são recheios perfeitos para esse tipo de bolo, que a gente vai decorar posteriormente. E aí a gente coloca colheradas também desse recheio. E depois que a gente acrescentar todo o recheio, com o auxílio de uma colher, nós vamos passar as costas da colher, né, ajeitando todo o recheio, puxando o plástico para que não fique por dentro do bolo. E nivelando, nós vamos finalizar com a última camada de bolo. E aí, nosso recheio já tá todo niveladinho, tá vendo como ele fica bem bonito? Ele fica bem consistente. Aí a gente vai acrescentar a última fatia do nosso bolo. Então, nós colocamos a fatia por cima dessa última camada de recheio. A gente aperta bem para juntar as outras camadas aos outros recheios e vamos umedecer essa última camada também com aquela caldinha de água e leite. Então a gente umedece bem, porque a gente vai deixar esse bolo prensado na geladeira de um dia para o outro. Então quando a gente terminar de acrescentar essa caldinha, nós vamos puxar as laterais do plástico que a gente moldou essa forma e vamos fechar muito bem para que não venha ressecar o nosso bolo na geladeira, que ele continue bem úmido e saboroso. Então a gente fecha muito bem e só depois de fechar ele bem, a gente pode levar ele para a geladeira e deixar ele descansar da noite para o dia. E ele bem vedadinho, ele fica desta forma. Tá vendo? Tá bem fechadinho, não tem nenhum pedacinho de massa para fora. Está coberto por completo com o nosso plástico. E desenformando o nosso bolinho, olha como ele fica. Ele fica perfeitinho, bem recheado, bem molhadinho. E é um bolo muito gostoso e muito fácil de se decorar. E aí a gente vai pesar ele para mostrar para vocês quanto que a gente conseguiu ainda sem a cobertura.
Ó, 1,857 kg, quase 2 kg de bolo numa forma de 15 por 10. Então, fiz uma decoração simples no nosso bolo, dourada, e cortei para vocês verem como ele ficou por dentro. Olha que molhadinho que é o nosso bolo, olha a fartura de recheio. Então, o nosso recheio de brigadeiro de maracujá e o nosso recheio belga trufado. Olha que delícia, gente. É maravilhoso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha. Se vocês gostaram, dá um like para ajudar o canal, compartilhe com os amigos, se inscreva, gente, se você ainda não é inscrito, para ficar por dentro de todas as nossas receitinhas em primeira mão. E bora lá para mais receitas. Beijinho, galera. Até mais.